Ainda que se respondessem todas as perguntas de um ateu, ele não deixaria de ser ateu. Por quê? Porque ele escolheu ser ateu, né? Ele escolheu não buscar Deus. Mas quando observamos a vida de Jesus Cristo simplesmente vinha andando, operando milagres, tratando questões sociais, né? Mostrando que sempre se deve pagar com bem, não deturpando imposto. Jesus não entrava em guerra por conta de impostos, não ia contra leis instituídas por Deus, por mais que fossem severas leis, como a história dos romanos, né? O fato dos romanos estarem sobre Israel. E Jesus vinha pregando bem. E ele disse para nós, ele deixou esse recado: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. É o Evangelho que tem o poder. As respostas que nós damos às pessoas, a tentativa que nós usamos muitas vezes para dar respostas adequadas, e muitas vezes não temos as respostas para dar, porque Deus, tem muita coisa que nos deixa realmente sem resposta. Essas coisas não conseguem colocar Deus no coração das pessoas. Você vê que o esforço dos cristãos simplesmente era de mostrar a existência de Jesus Cristo, um cara que ressuscitou. Aquele cristão que eles estavam pregando, aquele homem que eles estavam pregando, é um homem que veio fazendo bem, que veio curando as pessoas, expulsando os demônios das pessoas. Muitos os seguiram, e o esforço dos apóstolos e dos antigos discípulos de Cristo era em mostrar que esse Jesus, ele venceu a morte, como nenhum homem ou nenhuma história pôde concluir, e que ele é o unigênito do Pai. Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, ou seja, eles foram testemunhas oculares de um homem que não tinha pecado algum, né? Eles andaram 24 horas por dia com Jesus, viveram enquanto Jesus estava aqui e puderam observar que ele tinha a glória de um filho de Deus. Então eles se esforçaram para mostrar que realmente, de fato, eles viram o Filho de Deus. E de fato, ele só podia ser o Filho de Deus porque todos os julgamentos de Jesus eram íntegros e perfeitos. Ninguém conseguia argumentar com ele, ninguém conseguia contradizer. Como diz a Escritura, nada podemos contra a verdade. Então o nosso esforço hoje em dia também deve ser o mesmo, mostrar que esse Jesus, ele existe, ele está vivo, ele venceu, Só que nós vemos hoje em dia uma igreja totalmente embaraçada. Por isso que eu admiro muito o Billy Graham. O Billy Graham, ele disse que encontrou com Cristo. Eu não penso que ele estivesse mentindo pelo que ele foi na vida dele. Ele disse que teve um encontro com Cristo. Observa as pregações de Billy Graham. Ele não se envolve em religião, ele prega o amor de Cristo. Ele prega a verdade, ele prega aquilo que Jesus mostrou. Ele faz como os discípulos fizeram. Hoje em dia você tem igrejas que o cara vai lá, ele tem que ir lá para poder desfazer o trabalho de macumba, né? Lá na encruzilhada, porque aquele trabalho está fazendo mal a alguém, e isso não tem nada na Bíblia, isso não é ensinado na Bíblia. O que não é santo para você pode ser santo para outra pessoa. E aí você se envolve numa questão social e acaba surgindo guerras. Por quê? Porque você foi mal instruído acerca do Evangelho. Você está fazendo uma coisa que não tem resultado algum. Outros querem se vestir, né, como uma tangerina, sair com aqueles roupão igual um balão, para poder mostrar-se diferente do mundo. Sendo que isso também não tem poder nenhum.
né? Não tem poder nenhum para te santificar. A única coisa que santifica o homem é a palavra de Deus. É a obediência à palavra de Deus. Diz as Escrituras que o que é nascido do Espírito, ele tem a tendência a se inclinar para as coisas espirituais. Ele tem essa tendência, ou seja, você observa a tua tendência, a sua inclinação e você consegue entender o porquê você anda angustiado ou porquê você anda santificado. É a inclinação, os do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, da carne se inclina para as coisas da carne. O cristão não é mais um ser carnal, ele tem a semente divina dentro dele, então ele não deveria se inclinar para a carne. Ele tem o poder para se inclinar para o Espírito. É diferente daquele que não recebeu o poder. A Bíblia não nega que somos pecadores mesmo depois que fomos convertidos. Então não precisa você bancar de santo porque você não é santo. Mas você pode estar em busca da santificação. Você tem possibilidade de estar em busca da santificação. E dependendo do resultado da sua busca, né, do que você está buscando, você vai colher aquilo que você planta. Diz uma palavra na Bíblia muito interessante que eu não quero esquecer isso aqui. De que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Quando o homem está se queixando muito sobre a sua vida, muito sobre as circunstâncias, é porque ele está se queixando dos resultados das suas próprias ações. Ele não está conseguindo tirar valores espirituais de sua vida. Ele não está conseguindo extrair bênçãos espirituais, mesmo tendo todas as condições. Você não é um aleijado, você respira bem, você pode fechar os seus olhos e fazer uma oração, você pode alcançar o coração de Deus, mas você escolhe o pecado. Então, de que se queixa o homem? Do seu próprio pecado. Jesus já deixou bem claro que a fé, ela pode ter a capacidade de remover montanhas. Ela tem essa capacidade. Um grãozinho só de fé, pouquíssima fé, Deus fez que fosse dessa forma, que um pequeno grãozinho, como se fosse uma semente de mostarda, pudesse alcançar grandes testemunhos de fé. Então Deus resumiu a fé no nosso nível de humanidade tão frágil. Para você ver. Para você aceitar Jesus, você não precisa subir a escadaria da penha de joelho, você não precisa fazer sacrifício nem antes e nem depois. Mas a Bíblia deixa claro, o diabo vai perseguir a palavra da verdade no seu coração. A parábola do semeador mostra nitidamente que Satanás vai vir contra isso. E Jesus o chama de valente, que guarda armado. Ele protege aqui a mente, as ações. Ele percebe quando um cristão está se aproximando com a verdade do outro. Quando você é um cristão que não tem a verdade, que não testemunha a verdade, o diabo não está nem preocupado. Mas quando você prega a verdade, o diabo olha, né? Quando eu falo diabo, eu digo todo o seu reino, né? Ele consegue observar, por mais que ele não seja onisciente, onipresente, onipotente, ele tem sim algum poder. Então ele consegue observar que há ali uma possibilidade de a palavra nascer no coração da pessoa. A Bíblia diz assim: como crerão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados de Deus? O enviado de Deus prega as palavras de Deus. O diabo sabe muito bem o que você prega na igreja. Ele não está nem preocupado com aqueles que pregam uma mentira, com igrejas que pregam a mentira, com igrejas que pregam a prosperidade, que invertem os valores espirituais e confundem com valores materiais. E a gente nem deve estar preocupado com essas pessoas também, porque são como chuva, são como nuvem que não tem chuva, são como nuvens que não tem água, são vazios. Não devemos estar preocupados com eles.
Pessoas sem Deus são vazias. Pessoas sem a palavra são vazias. Não devemos estar preocupados com eles. O foco é conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então pregue a verdade. Pregue a verdade. A sua verdade é a verdade de Cristo. Por quê? Porque você foi regenerado. Diz a Bíblia, os cristãos têm a mente de Cristo. Você se autoeduca. Você é capaz de se submeter à verdade. Quando você prega uma coisa que sai um pouco da linha da pregação verdadeira, vem um homem de Deus como você e diz assim, esse pensamento está errado. E você é capaz de assimilar. Por quê? Porque o Espírito Santo está em nós. Então, se há alguma coisa errada, o Espírito Santo vai sabendo que você está indo por um caminho, ele vai te ajudar a encontrar a verdade. Porque ele precisa que você saiba a verdade, porque você é um pregador da verdade. Ele que endireita essas coisinhas. Ele que envia pessoas, às vezes pessoas que falam coisas duras pra gente, pessoas que estão indo e a gente pensa que são adversários e na verdade são amigos. São pessoas que veem a nossa dificuldade, a nossa necessidade e preenchem aquilo. E nós, no futuro, não ficaremos indignados com essa pessoa. Por quê? Ficaríamos indignados se elas não tivessem as respostas que nós precisávamos ouvir naquela época. Então, nós não temos que nos preocupar, a verdade liberta. Mas o cara está pregando, é ateu, que não sei o quê. Ele não consegue acreditar em Deus, mas acredita na numerologia cabalística. Você sabe que a cabala é uma coisa judaica. Ele falou aqui nesse texto aqui, ó, do YouTube, que Deus é Deus de Israel, só de Israel. Mas ele não leu lá que está escrito que nós somos o Israel de Deus. Nós, os da fé. É lógico que, no princípio, Deus escolhe Israel dentre todas as nações, e ela não era uma nação, e Deus constrói Israel, mas não quer dizer que Deus abandonava as outras pessoas. Nunca quer dizer isso. Por isso que Jesus disse que haviam muitos leprosos na época de Naamã, mas só Naamã, o sírio, foi curado. Havia muitas viúvas de Israel na época do profeta Elias, mas só a viúva de Sarepta recebeu a bênção. Ou seja, Deus não deixa de abençoar os outros povos, não, mas que ele queria que Israel tivesse a fé. Ele queria que Israel fosse o início. Ele pegou de todas as nações, Deus fez uma somente. Como se você colocasse um punhado de fermento num monte de massa. Foi só um punhado que Deus fez. E ele cobrava todas as questões de Israel. Por quê? Porque ele foi o Deus de Israel. Quando Israel não era nação, ele libertou Israel. Libertou do cativeiro, assim como ele faz com a gente. Ele nos libertou do cativeiro do pecado. Ele nos ensinou quem era ele. Deus fez muitas coisas na vida do cristão nos ensinando quem é o Deus verdadeiro. Nós hoje em dia não temos dúvida nenhuma. Podemos ser sem vergonhas, andar no pecado, mas não temos dúvida nenhuma de quem é o Deus verdadeiro. Só não pode acontecer com a gente o que aconteceu com Israel. Ficou rodeando no deserto. Na hora de entrar na terra prometida não tinha a fé suficiente. Ainda estavam cheios de dúvidas. E que Deus não pôde. Não porque Deus não quisesse. É porque Deus estava vendo que estava sendo inútil aquilo. Estava sendo inútil. Tem que ser um trabalho de cooperação. Não pode ser só Deus. É isso que Deus está querendo nos mostrar. Não pode ser só Ele. Ele pode fazer qualquer coisa, mas Ele quer que seja um trabalho de cooperação. E muitos não querem cooperar. Se vai fazer um projeto na igreja, muitos não querem cooperar. As pessoas não querem cooperar. Não estou falando aqui de exploração de fé, tá? É totalmente diferente. Mas tudo que se faz para Deus tem que ser feito com amor e com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas se eu não tiver a casa do Senhor, como que o rei Davi ia se alegrar?
A gente não está tentando construir um templo com pedras egípcias, ou de Israel, ou com várias coisas como na época de Salomão, né? Com muitas riquezas. É lógico que Salomão fez tudo aquilo, mas não deixava o seu povo passar fome não, tá, gente? Hoje em dia eles querem fazer coisas grandiosas em países onde a fome reina drasticamente. Era melhor não ter nenhum templo bonito e fazer pequenos templos na vida das pessoas. Não seria mais justo isso? Isso que é questionado. Mas é porque não há notoriedade quando você faz uma coisa que ninguém está vendo. Mas é quando ninguém está vendo mesmo que Deus quer abençoar. Por isso que no mundo existem lapsos de bondade. Madre Teresa, são lapsos, são pessoas que fizeram o bem, mas tiveram que ir contra toda uma geração. Muitas fizeram o bem e não foram reconhecidas. Você acha que Madre Teresa de Calcutá fazia as coisas sozinha? Será que não tinha ninguém que ajudava? Será que não tinham... Sempre tem pessoas nos bastidores que não aparecem. Elas nem precisam aparecer. Porque Deus sabe o que elas fizeram. Deus sabe o que você fez. Deus sabe quem você é. Deus sabe quantas pessoas você ajudou, quantas você atrapalhou. Existem duas maneiras de atrapalhar, com ignorância ou com maldade. Às vezes atrapalhamos as pessoas pela nossa ignorância. Às vezes fazemos por maldade. Às vezes fazemos o bem às pessoas. Deus sabe tudo. E Ele está disposto a dar a cada um segundo as suas obras. E o Deus que nós temos, não dá para você escolher ser ateu. Por quê? Quem vai perdoar seus pecados? Quando você erra com alguém que você não tem mais chance de pedir perdão, para quem você vai confessar os seus erros? Com quem você tem que se acertar? É preciso se acertar? Sim, sempre é preciso acertar. Sempre é preciso uma nova consciência. Senão você vai passar a vida toda achando que posso fazer sem ter consequência, posso fazer sem me preocupar. Não pode ser assim. Os nossos erros precisam ser o motivo dos nossos acertos. O que a gente erra aqui atrás serve para a gente alcançar a maturidade. Então muita gente às vezes espera um pregador com um discurso intelectual, né? Engraçado que os intelectuais, principalmente os da política, também são nuvens vazias, sem água dentro, sem chuva. Quando você pega toda aquela intelectualidade daqueles caras, você vê que parece que os caras são robôs, eles não têm um coração. O coração deles não acompanha a inteligência. Porque eles veem tudo como se fossem números. Eles não veem pessoas, eles não veem sofrimento, eles não veem dor. Por quê? Come nos melhores restaurantes, vive nas melhores casas, anda nos melhores carros. Ele não acha que precisa ter essa experiência. Ele só quer ter a experiência da intelectualidade. E ainda se acham patriotas. Eu fiz um bem para o meu país. São os idiotas. Os idiotas modernos. Os políticos Nutella. Os pregadores da Bíblia Nutella também. Cristãos Nutella que não querem passar por lutas, adversidade, que pensam que adversidades são provas de que sua fé é fraca, de que Deus não está na sua vida. Esses são os crentes Nutella. Cadê o seu Deus? Você não tem carro não, irmão? Cadê o seu Deus? Por que sua casa está assim tão feia? Se fosse assim, todos os ricos seriam totalmente abençoados. Eles não seriam ignorantes, nervosos. Você não consegue entender isso. Quanto mais amor tiver no seu coração, mais consideração com o próximo você tem. Mais respeito ao próximo você tem. Tem gente que tem a educação só de boca. Ela é muito solícita, muito educada naquele momento.
Ela quer passar uma educação, mas educação sem respeito não é educação. Quando chega no momento em que você é uma autoridade, está diante de uma pessoa que se submete à sua autoridade, aí você vê realmente quem elas são. Aí a educação delas chega a um limite que não dá para ultrapassar. Elas não chegam à humildade. Elas não conseguem descer ao degrau onde você está. Elas ficam em cima do pedestal. Então, para o cristão, não importa a posição. Davi disse, caem-me as divisas em lugar ameno. Quando Davi, um rei, andava e tinha um homem que tacava pedra nele, os soldados queriam logo arrancar a cabeça daquele homem. E Davi disse, não, talvez seja Deus que esteja permitindo isso. Talvez eu mereça isso. Talvez seja Deus. É um homem que sai da posição de rei e se mantém na lucidez de compreensão do que uma pessoa está passando. Se ela está fazendo aquilo, tem um motivo. E talvez os motivos dela sejam justos. Sabe o que significa isso? Pessoa capaz de compreender as reações humanas. Pessoa que já viveu muito na vida e alcançou experiência. Pessoa que não usa o seu poder para fazer o mal. Ela não está interessada em fazer o mal. Ela prefere se submeter, ser humilhado e fazer a justiça. Esses são os exemplos que tem na Bíblia. É isso que nós precisamos extrair. Agora, quanto a respostas a respeito disso ou daquilo, por que Deus é isso? Por que Deus mandou isso? A loucura de Deus é mais sábia que o homem. Não pense que Deus ele não sabe dar resposta. Ele pode dar qualquer resposta. Os fariseus achavam que Jesus não tinha a resposta. Os saduceus achavam que Jesus não tinha a resposta sobre a ressurreição. A resposta estava debaixo do nariz deles, mas a ignorância do coração deles impedia, as questões doutrinárias impedia deles enxergar. Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por acaso Deus é Deus de morto? Se não há ressurreição, por que a Bíblia citava que ele era Deus de Abraão, Isaac e Jacó e esses já tinham morrido? Se não existia ressurreição, conforme os saduceus acreditavam. E Jesus, com uma simples palavra, atrapalhou toda a teologia daquele povo. Atrapalhou tudo. Esse é o nosso Deus. As pessoas perdem a emoção de ir à igreja. Sabe por quê? Porque quando elas chegam na igreja, elas não ouvem palavras abençoadoras. Elas ouvem muito adorno. Sabe o que é adorno? Pessoa que fica no púlpito assim, Deus vai transformar a sua vida, Deus vai modificar, Deus vai ter uma casa nova para você, um carro novo. Elas precisam de palavras positivas. O evangelho não joga nada para debaixo do tapete. O pregador da palavra não deve fazer isso se Deus não tocou no seu coração. Tem pessoas que têm a retórica, ele quer falar alguma coisa que o motive, e as pessoas muitas vezes querem ouvir essas coisas, mas essas coisas não têm valor. Os valores são temporários. Quando elas caem de frente com a realidade da vida, não era daquilo que elas estavam precisando. Não dê carinho quando as pessoas precisam de puxão de orelha. Não passe a mão na cabeça quando as pessoas precisam de um puxão de orelha. Você não faz isso com seus filhos. Quando seu filho precisa de castigo, você não dá amor, você dá castigo. É exatamente o que Deus faz com a gente. Quando nós estamos precisando de castigo, é castigo. Deus permite situações para a gente se autoavaliar, avaliar a nossa posição em Cristo, reavaliar a nossa vida cristã. Porque Ele é Pai. Ele açoita todos os que têm por filho, diz a Escritura. É dessa forma. Se você merece açoites, aceite os açoites. Paulo não merecia os açoites,
mas foi capaz de aceitar o espinho na carne. Ele não merecia aquilo, mas Deus sabia, Paulo, a minha fé se aperfeiçoou na fraqueza. Quando Paulo entende que nas fraquezas ele era mais forte, nas dificuldades ele era mais forte, ele entrega nas mãos de Deus, aquele que sabe todas as coisas, e diz: me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas lutas. Ou seja, Deus sabe o que é bom para mim. Eu mesmo não sei o que é bom para mim. Deus sabe o que é bom para mim. Isso são palavras tão profundas que muita gente ignora, muita gente despreza, e está aí, nas escrituras, tão nítido, tão expressa, tão simples de entender. Qual a dificuldade? E se você é um hipócrita, pregador, nada que você faça tem valor. Você pode ter uma oração muito bonita, você pode ter um lapso de verdade, você pode ter a maior igreja, isso não te dá direito de explorar a fé das pessoas. Ah, mas a igreja X salvou tantas almas. Sim, mas não dá direito a você pedir dinheiro, a cobrar dinheiro das pessoas, a tomar dinheiro das pessoas. Não dá direito a você pregar mentira remisturada com a verdade. Você não tem esse direito. Quem não se mantém na doutrina não tem Cristo. Se você é capaz de desprezar isso, você é um miserável. Como é que você pode desprezar um bem maior que Deus nos deu a preço de sangue? Como é que você pode desprezar? As pessoas pensam assim, elas pensam que é muito pouco. Ah, não, a igreja está salvando almas. Poderia ser outra igreja. E quantas almas também atrapalha de chegar no reino de Deus? Se você tem 1 milhão de almas sendo salvas numa igreja que prega uma mentira, que parece com a verdade, mas não é, quantos bilhões de almas poderiam estar dentro dessa igreja, mas não estão? Porque o cara está usando a fé de uma fé. Você já parou para analisar isso?